ele começa a gravar antes de sinalizar, mas mesmo assim, pronto, agora tá gravando. Então, boa noite a todos. Claro que a gente conversou um pouco antes, né? Mas como agora está começando a gravação, então oficialmente boa noite. Quero agradecer a todos que estão aqui presentes conosco, né? Esse é um estudo onde eu leio, busco trazer um pouco do conhecimento que eu tenho, e com certeza muitos de vocês contribuem aqui. A Nona contribuiu muito com a última aula, foi muito bacana. A gente pode entender algumas coisas sobre Taim, bem interessante. Então assistam a aula anterior, tá? Vale muito a pena. Esse é um capítulo que ele está falando de algumas coisas bem específicas de cada elemento. Eu achei bem interessante, assim. Então, vale muito a pena a leitura. Falou muito de Yin Yang também esse capítulo, bem interessante também, tá? Então, vou dar continuidade, a gente vai para a parte 2. Dependendo, né, de quanto for esse capítulo, talvez a gente possa incluir o capítulo 5, né, a parte 2 do capítulo 5 e capítulo 6 também, tá? Bem, eu só vou começar a ler aqui da 53, o céu possui, depois continuo aqui no quarto para não ficar muito desconexo, né? O céu, só para ler para vocês o que é esse capítulo, tá? Para quem está acompanhando hoje, é o Yin Yang Shandulu, né? A relação é a correspondência entre Yin Yang no homem e todas as coisas e as 4 estações, tá? Vamos lá. Alguém me escreveu algo no chat, deixa eu ver. Escreveu aqui. Era para mim. Tá. Gabriel, em qual parágrafo que você está? A gente tá ali na página 53, no último parágrafo. Ah, tá bom. Tá, obrigada. Nada. Vou aumentar aqui um pouquinho para ficar mais fácil para vocês enxergarem, né? Vocês estão olhando para a minha tela, então vamos lá. O céu possui o seu efeito sutil no desenvolvimento, e o homem tem suas formas de se adaptar às variações do yin e do yang. E a terra tem a sua função de ativar o crescimento de todas as coisas sobre a terra. Já que o crescimento de todas as coisas é ativado, são produzidos 5 gostos durante o percurso da adaptação, a alteração de todas as coisas que a sabedoria produz, sob o efeito sutil de desenvolvimento que a deidade produziu. A deidade se encarrega dos ventos no céu e se encarrega da madeira na terra. Toma conta dos tendões no corpo e toma conta do fígado e das 5 vísceras. O que é deidade? Você chegou a procurar, Gabriel? Não. Então, o que eu entendo quanto deidade, tá? Tanto no budismo e outras religiões orientais, eles não acreditam muito em um único... de certa forma, tem um Deus que eles acreditam, mas eles acreditam que existem divindades, como se fossem, ou deidades, ou como se fossem santos, né? Só que eu acho que essa deidade ali pode estar um pouco associada com a alma etérea, tá? Que dizem que está associado com o elemento terra, desculpa, com o elemento madeira, não sei se vocês já estudaram isso. Que cada um dos 5 sabores, 5 elementos, cada um deles tem 5 espíritos. E o espírito da madeira é o Rum, que se trata da parte etérea do nosso corpo. Por exemplo, um que eu gravei bastante é o Po, que é do pulmão, que é relacionado com a sobrevivência, aquilo que faz a gente ficar vivo, né? Tanto que é por isso que se faz a associação de que quando a gente respira pela primeira vez quando nasce, né, então o sopro da vida entra por nós, né, e também e dizem que quando a gente morre, o nosso espírito sai pelo ânus, com relação, né, pulmão com o intestino grosso, né. Tem o baço pâncreas, que é Zi, coração é Shen, e faltou a terra, não, madeira, ok, água, a água é parecido com a pronúncia do baço pâncreas, né? Mas agora não me lembro o nome certinho. Mas cada órgão tem um espírito que ele abriga, né? Ficou claro, Silvia? Sim, entendi, obrigada. Entendi. A cor dos bosques é verde. Quanto a 5 matizes, é o Jue, o terceiro tom, quanto
aos sons é excedente nas variações é o domínio. Ali está falando um pouco de questão de tom, né? Então, tanto que eu estava conversando que eu faço parte de um grupo de estudos do Tal, né? E ele estava me explicando, né? Porque tem algumas leituras que falam sobre os 5 tons, né? E ele explicou que os 5 tons normalmente são tons sagrados, são tons que curam realmente a alma. Quando vocês falam em meio tom, normalmente são músicas mais melancólicas, músicas tristes. Já o tom, como um tom completo, ele tem um tom para realmente trazer conforto, né, para si mesmo. Então, é muito interessante, né, a utilização de som no tratamento de doenças, tá? Existem técnicas com isso até. Boa noite, Andréia. Está entrando ainda. Então, estudem sobre as questões dos tons, quando vocês verem, né, nessas tabelinhas já trazem mais ou menos os tons, né? Então, ele explicou para mim que os tons completos são tons sagrados, né, que estão nas músicas para realmente tratar as pessoas. Existe, por exemplo, não sei se vocês estavam na palestra daquela a professora, que ela é brasileira, mas eu vi que ela tem um sotaque espanhol, que ela colocou o nome dela é Gabriela, que ela colocou um mantra para ser cantado, que ajuda na questão da qualidade de vida. Vou até colocar para vocês ouvirem aqui, ó.微妙山东宣不可学，复为不可学，无将为觉容。有若洞穴庄，有若为西陵。江若开，黄若平常学。东西其若不，空虚其若不，空虚其若觉。却能着于今的世界。Depois, se quiser, eu posso mandar para vocês ali no grupo. Eu tenho no WhatsApp isso, né? E ela tem aqui, né, a música em si, né? Então, é até fala dos espíritos aqui mesmo, né? Mas ele aqui, ele é um verso que é cantado para poder tratar, né, situações que a gente não está muito bem, ajuda para trazer harmonia, né? Então, é uma forma da gente estabelecer nossa harmonia, às vezes é cantar, né, esses mantras, né? Por exemplo, tem um mantra que eu uso muito, principalmente quando eu faço limpezas de casa de forma energética, eu uso que é o Om Ganapati... Não é esse não, é o Om Mani Padme Hum, que é o mantra da Kuan Yin, que é um mantra que ativa a nossa divindade, a força divina naquele momento, e tem o Om Ganapataye Namaha, que é um mantra utilizado para limpar energias pesadas realmente, né, e abrir obstáculos, né. Então, o uso do som tem sido utilizado com muita frequência, há muito tempo, para poder tratar doenças e tratar pessoas. Tanto é que, se vocês forem ver, quando a gente coloca uma música melancólica, a gente fica mais melancólico. Se a gente coloca uma música mais né, animada, a gente fica mais animado. Mas se coloca uma música como um rock pauleiro, a gente fica muito agitado. Então a gente precisa saber a harmonia, né, disso tudo. Por isso que quando a gente ouve músicas clássicas, não estou dizendo aquelas músicas clássicas que vai, né, vai aquelas oscilações muito, mas algo que vai mais sempre né, fica numa constância, por isso que elas nos acalmam, nos tranquilizam, né. Então, tanto que eu era muito consumidor de música de metal, rock and roll, uma época, e hoje em dia não é uma coisa que, assim, eu ouço diariamente. É mais comum colocar uma música mais suave, tá? Mas só para acrescentar conteúdo para vocês entenderem a importância disso, né? Como o som realmente pode ser uma ferramenta de cura. Por isso que muitas vezes, quando vocês estiverem fazendo atendimento, eu sugiro que vocês busquem listas de músicas tranquilas para os seus pacientes, né?
Só vou dar um exemplo aqui, por exemplo, eu tenho uma lista que eu tenho no Spotify, que eu basicamente uso quase em todos os atendimentos. Deixa eu colocar aqui a música que eu mais gosto, essa aqui, ó, que eu tô mais gostando, porque às vezes a gente fica ouvindo tantas vezes, né? Ó, não sei se tá reproduzindo, faz um okzinho assim pra mostrar reproduzindo bem aí. Olha, tem uma animação, mas é um tom bem suave, assim, né? Então faz diferença você se preocupar em ter uma qualidade de som, colocar uma caixa boa, porque isso também ajuda o teu paciente, né? Tem várias coisas que você pode fazer para criar um ambiente agradável para ele, né? Enfim, vamos continuar para a leitura aí. A cor dos bosques é verde, quando aos 5 matizes é Due, o terceiro tom, quando aos sons é estridente, nas variações é o domínio. Os olhos são os orifícios do fígado, e o gosto do fígado madeira é ácido. A emoção do fígado é a raiva. A raiva excessiva pode lesar o fígado, mas a tristeza pode subjugar a raiva. A tristeza é a emoção dos pulmões, e o metal pode dominar a madeira. Então, olha que interessante, né? Às vezes, quando a gente está com excesso de raiva, quantos de vocês que às vezes estavam num excesso de raiva e chorou, né? Então, ali foi uma forma, provavelmente, do teu metal dar um rompimento naquilo, para que você talvez não tivesse um ato muito abrupto, ou um ato de realmente se machucar, machucar os outros, de colocar aquela raiva através do choro, né? Entretanto que, às vezes, a tristeza pode nos impedir de ter movimento na vida, né? Porque a madeira dar movimento na madeira é o primeiro movimento, né? É o despertar pela manhã, né? É ter aquela energia, aquela disposição. No inverno é natural que a gente vai ter um pouquinho menor ela, né? Pena que não, nosso mundo ocidental, da forma como a gente tem nosso trabalho, não é permitido isso, mas se a gente pudesse seguir mais a natureza conforme os horários da natureza, seria muito mais gostoso, a gente teria muito mais saúde, né? Entender os tempos, as mulheres que o digam, né? Porque vocês passam ciclos mensais que prejudicam, não prejudicam, perdão, palavra errada, mas que afetam muito o dia a dia de vocês, né? Para algumas não mais, mas que se vocês pudessem ter um pouco mais de compreensão dos colegas ou da empresa, seria maravilhoso, né? Às vezes está menstruado, não está sentindo bem, né? Até mesmo algumas que estão no período ovulatório, às vezes ficam tristes. Eu já tive pacientes que se sentiam mais tristes no período ovulatório e felizes na menstruação. Então, isso não é uma via de regra para todo mundo, né? Então, é interessante a gente entender essa correlação da emoção, né? Como que a emoção não é só uma questão de tipo, o metal domina a madeira. Não. Às vezes a emoção ela vai ter uma função de quebra de outra emoção. Então, por exemplo, a madeira ela controla a preocupação. Se a gente for ver, né? Se a gente ficar preocupado, a gente não sai do lugar. A gente sempre vai continuar no mesmo lugar. Então, a raiva, a ignição, ela vai colocar a gente em movimento, porque se tu ficar ali remoendo as coisas, não vai adiantar em nada, né? O medo, ele é controlado pela preocupação, né? Aí eu me pego ali, né? Como é que a preocupação pode ajudar com relação a gente sair do medo, né? Porque às vezes a gente está com medo sem raciocinar, sem ruminar sobre aquilo. E o medo, muitas vezes, é do desconhecido, daquilo que a gente não conhece. E é através do raciocínio que a gente vai ter isso. E através que sempre dizem que nosso raciocínio está ligado com o elemento terra, né? E o medo, ele vai estar impedindo a euforia, né? Porque às vezes a gente é muito eufórico, a gente acaba cometendo alguns atos que colocam a nossa vida em risco ou nos matam. Por exemplo, não sei se vocês ficaram sabendo essa semana a história trágica de uma moça que ela foi pular de bungee jump e o instrutor falou pode saltar e ele tinha falado na verdade, para o namorado dela. Mas ela estava talvez ali tanto na euforia de saltar, que ela saltou, né? Tanto que eu já ouvi falar de um paraquedista que toda vez que ele vai soltar de um avião, e olha que ele já salta há um bom tempo, ele sempre tem medo,
porque o medo ajuda ele a ter cautela naquilo que ele precisa ter para poder saltar e não morrer, não esquecer de afivelar alguma coisa, de verificar o paraquedas e tudo. Por isso que às vezes não me lembro qual o termo certo, porque dizem que o corajoso é aquele que mesmo com medo faz. E tem um outro termo, um outro tipo de pessoa que tem uma coragem, mas é aquela coragem arrogante, né? Que é a pessoa que ela é, não sei se prepotente seria a forma, mas ela acha que ela não precisa conferir em nada, tá tudo certo. E às vezes acaba se estrepando, né? Então, trouxe aí para vocês um conhecimento sobre as emoções, né? Espero que depois vocês não vão colocar aí na prova da Bramek e vão dizer que está errado, porque não ensinaram essas coisas para vocês aí. Mas faz sentido. Não sei, para mim faz muito sentido. Não sei para vocês se faz muito sentido. Eu vejo só a Karine da Silva assim, a Cristiane, ela tá só ali. O teu microfone tá fechado, Cris, não consegui ouvir. Tô aqui anotando só. Ouvindo e anotando. Perfeito. E você, Anselmo e Silvana, como é que vocês acham disso? Faz sentido para vocês? Pode escrevendo ali, se não quiserem falar também, né? A Andréia e a Deildo, acho que são da Ibramec, é isso, Silvia? Também, a Silva tem colocado para a gente o link para a gente participar das leituras. Ah, que legal. Eu estou vendo a possibilidade da gente Faz mudar para as sim, 8. Gabriela. Tá? A gente estava aqui tentando abrir o áudio, não estava conseguindo, mas faz sentido sim. Ah, que bom, que bom. Agora conseguiram abrir o áudio também. Bem, todo mundo da Ibramec é bem-vindo aqui, né? Por favor, venham, Obrigada. porque eu acho que a gente não pode ter ficado nessas rixinhas de escola aí que eu nunca vi, pelo menos nunca ouvi rixinha de escola de acupuntura, né? Se existe, comigo não vai existir, né? Para mim, o importante é espalhar o conhecimento, né? Bem, vamos continuar. Então, eu estava falando do metal pode dominar a madeira, né? Que eu expliquei com a questão das emoções, né? O vento em excesso irá lesar os tendões, mas a secura pode subjugar o vento. A secura corresponde ao metal, e o metal pode dominar a madeira. Olha ali de novo, né? Secura. E realmente, né, se os nossos ligamentos, e olha que os nossos ligamentos estão bem próximos das nossas, normalmente, também da parte, agora como é que foi? Esqueci esse nome, cartilagens, né? Cartilagens e tendões estão bem próximos um do outro. E lembre-se, cartilagens, ossos, têm muita ligação com água também, né? Então, hidratação é importante. Por isso que esse negócio de dizer assim, não tem nada que você possa consumir para não prejudicar as suas cartilagens. Tem, quer dizer, para poder fortalecer as cartilagens. Se chama água, né? Então, tomem água, né? Água é importante para poder a gente cuidar da saúde dos nossos ossos e das nossas cartilagens, né? O excesso de ingestão de ácido poderá lesar os tendões, mas o picante pode dominar a acidez. O picante corresponde ao metal, e o metal pode dominar a madeira. Gente, eu nunca ouvi um consenso sobre parte dietética, sabe? Eu acho que eu vou levar muito em conta realmente com esse livro de sobre dietética chinesa, porque eu já vi tanta coisa. Eu já vi gente dizendo assim, se a pessoa está com problema no fígado, então realmente você vai usar alimentos que são picantes para poder controlar o excesso do fígado. Aí já vi gente que falou que assim, não, seu fígado está com problema com excesso ou ausência, não importa, você vai usar alimentos que fortalecem o fígado. Aí eu fico naquela, tipo, né? Tipo, qual que é então, né? Você meio que vai no chutômetro, né? Por exemplo, eu estava essa semana orientando uma estudante que no curso técnico, eu sou professor, ela está fazendo um artigo, ela está fazendo um artigo sobre o uso de shiatsu no tratamento de fibromialgia. E eu falei para ela, né, como eu ensino a parte base de acupuntura e medicina tradicional chinesa, eu falei, você tem que usar o conhecimento da medicina tradicional chinesa para entender o que está acontecendo. Aí a gente estava discutindo, ela viu assim, ela tem muita questão de ser muito indecisa, de ter frustração, de ter uma dificuldade de iniciar as coisas, falta de criatividade, ela tem realmente uma sensação, uma dificuldade para dormir, ela tem um pouco de dor de cabeça. Para vocês, qual dos 5 elementos está mais afetado?
Um por vez, né, Gabriel? Um por vez. Boa, assim, um por vez. Não, repete de novo os sintomas, por favor. Ó, ela tem frustração, ela tem indecisão, falta de criatividade, ela tem uma insegurança muito grande, ela sempre fica consultando os outros para fazer as coisas, ela, de certa forma, tem uma dificuldade de relacionamento com a família dela, né? Ela não tem namorado, ela tá cheia de cachorro em casa, né? E o que mais que ela falou? Dor de cabeça. Será que é o fogo? Eu acho que é madeira, não é? André falou madeira, quem mais dá? Quem dá mais? Quem dá mais? Pode Eu ser acho que é o fígado e a vesícula. Né? a madeira afetou o fogo, né? Eu acho que aí tem fígado e vesícula. Vamos lá, André também falou madeira, acho que a Cristina também falou madeira também, né? Fogo? Madeira também. Fogo na mente, né? Olha, aí que tá. Aí é uma coisa bem interessante, porque ela tem traços de ansiedade também, e tem traços de depressão. Se vocês forem olhar alguns pontos da vesícula, ela trata a depressão, e alguns pontos tratam a questão da ansiedade. Né? Mas, se vocês lembrarem, na verdade, deixa eu me fazer advogado do diabo, né? Se vocês lembrarem, a vesícula, ela está associada com qual dos 6 meridianos grandes que a gente aprende? Agora, né? Gabriel. Nós forçando aí. Não esqueça que nós estamos no primeiro semestre ainda. É isso que eu ia falar. Não, mas aqui ó, vocês vão chegar detonando lá. Shao Yang, tá? Fogo ministerial, TR e vesícula biliar. Agora, o fígado é Sui Yin, né? Então, ele tá o fígado e CS. Quantos pontos do CS que também não tratam ansiedade? Então, assim, tá certo da gente dizer que sim, fogo tá afetado? Sim, tá certo também. Fogo e madeira. Agora, a questão é, a origem começou aonde? Eu acho que foi na madeira. Provavelmente na madeira. Normalmente, tem alguns estudos que dizem que quem sofre de fibromialgia, né, a gente já tá, para ler o livro, a gente já tá, mas como a gente tá falando do elemento madeira ali, por isso que eu trouxe esse caso para vocês. Normalmente dizem que quem tem fibromialgia passou por algum trauma na infância, né, e normalmente são traumas associados, infelizmente, né, eu dou para vocês mulheres, por abusos sexuais, né. Então, passa por esse trauma na infância, e por isso que a maior incidência é mulheres. Então, cada 10 pessoas com fibromialgia, 9 são mulheres. Né? Porque se a gente for perguntar para cada 10 mulheres, 10 mulheres já passaram por algum tipo de abuso. Né? Seja do mais grave até o mais básico, que é uma cantada na rua. Né? Todos já passaram por algum tipo desse. Então, isso sim pode desencadear, porque se a gente for pensar, a sexualidade está associada com o fígado, porque olha ali, ó, Yin, circulação sexual, né? Então, madeira está associada também com os órgãos sexuais, genitais. Então, a interrupção dessa energia pode causar problemas. E pessoas com fibromialgia, elas vão ter dificuldade realmente para levantar a cama, elas não vão ter um libido normal, né? Elas vão ter normalmente um libido baixo. Então, tudo isso tem uma correlação, né? Então, por que eu trouxe essa questão de vocês pensarem nos 5 grandes meridianos, né? Porque essa pessoa ela tem uma questão realmente relacionada com fogo e madeira, porque são os 6 grandes meridianos. Então, se a gente for pensar, Anselmo, você falou ali de fígado e vesícula. Se você olhar todos os pontos da vesícula, ela ainda está com problemas na vesícula, ou seja, ela está na 3ª camada ainda. Provavelmente uma pessoa com fibromialgia, se não tratada, ela vai desenvolver problemas sérios, provavelmente de coração lá na frente e de fígado realmente. Né? Vai ter problema de fígado realmente, vai ter uma arritmia cardíaca muito frequente, ela vai ter provavelmente problemas ginecológicos também, né? Então, se ela não tratar a fibromialgia dela, ela vai ter um problema muito sério, né? Porque é uma mistura meio que de fogo com vento, né? Pode falar, Anselmo. Não, correto. Né?
Por isso que existem os 6 grandes meridianos, porque são aprofundamentos da doença, né? Então, por enquanto, ela tá ali com fibromialgia. E, pasmem, tá? Essa garota tem 23 anos. Nossa, é novo. Já tem fibromialgia com 23 anos, tá? E normalmente vocês vão ver associado à fibromialgia o quê? Depressão, tá? Porque Eu já ouvi falar que fibromialgia é uma doença de fundo emocional. Né? Silvia, que doença não é fundo emocional? Vocês ainda estão no primeiro semestre de medicina tradicional chinesa, vocês vão começar a ver, meu Deus do céu, quase tudo é fundo emocional. Entendeu? Se não foi causado pela emoção, a emoção fragilizou o organismo para que a doença se instalasse. Quantas pessoas que vocês conhecem que não pegaram em nenhum momento a Covid? E você acompanha como é que é o comportamento dessa pessoa. Eu vou dizer para vocês, eu cheguei a um momento da pandemia que sim, eu tive medo de pegar a Covid. Mas chegou um momento, durou muito pouco, eu não fiquei mais com medo. Eu não estou dizendo negligenciar a pandemia, são coisas totalmente diferentes. Eu sei que ela é uma coisa séria, que a gente tem que tomar os cuidados e tudo. Mas se eu ficar em paranoia, com medo, eu estou fragilizando meu organismo para que essa doença entre. Quantos de vocês que às vezes estão estressados e o estresse abaixa a imunidade e fica doente? Né? Então não tem como a gente não fazer uma associação que as emoções sim vão desencadear. Algumas elas são a causa raiz, como é o caso da fibromialgia, por exemplo. Né? Algumas são coisas mais leves, né? São coisas mais leves, não são coisas tão profundas. Outras o negócio vai pegando. Por exemplo, eu vejo que eu tenho uma questão que eu tenho que tomar cuidado, porque eu já estou no Yang Min. Eu já estou na última camada Yang, uma questão minha que eu tenho que tratar. Então, se eu não cuidar, eu provavelmente vou lá para o Taim. E daí o negócio começa a piorar, e vai aprofundando, né? Por isso que é importante a gente ter esses conhecimentos dos 6 grandes meridianos, como a doutora Xia estava ensinando para a gente, porque isso vai fazer a gente ter uma ideia maior, até mesmo a Norma, né, a gente estava na última aula conversando, a gente começa a entender por que eu vou colocar um ponto na bexiga para tratar uma questão do intestino delgado. Aí você vai olhar, porque intestino delgado e bexiga são Tai e Yang, eles têm uma correlação, né? E assim por diante, né? Por que um ponto no intestino delgado vai tratar uma questão no rim? Porque o intestino delgado está conectado com o coração. E Tai-Yang conversa com Shaolin por meio desses 2 meridianos. Por isso que cada meridiano comunica de uma forma diferente. Então a gente vai entendendo essas correlações depois. Né? Eu sei que para vocês que estão no primeiro semestre, talvez seja tipo né, um blow mind muito cedo, mas talvez lá na frente vocês talvez vão ver essa aula aqui de novo, vão entender, vão entender com mais facilidade ainda do que entenderam agora. Realmente faz muito sentido. Ou talvez eu volte aqui e dizer, gente, tudo que eu falei foi uma loucura, não faz sentido nenhum, né? Eu acho que a gente tem um grande desafio porque a gente está estudando uma medicina que tem mais de 5.000 anos, né? Isso às vezes me incomoda um monte porque tem muitos médicos que ficam enchendo a boca para falar da medicina, mas não respeitam a medicina chinesa que tem 5.000 anos de história. Os caras não estavam brincando. Se aguentou 5.000 anos é porque tem relevância. Né? Não é algo que foi tirado desculpa o termo, da bunda, né? Então é algo que tem 5.000 anos de estudo, né? Dentro da ciência deles. Até umas coisas que às vezes eu discuto com meu irmão. A medicina tradicional chinesa tem a ciência deles, a forma científica deles. Não dá pra gente ficar comparando uma coisa a outra, né? Até para ajudar isso a vocês que vieram, talvez, da área da saúde, que eu não sou da área da saúde, eu sou só pós-graduado em acupuntura, para entender que é um outro jeito de pensar do corpo humano. E não está errado e nem mais certo. É uma outra forma de enxergar o corpo humano, né? Mas, por exemplo, essa semana, para dar um outro relato, né? Teve uma colega, professora, relatando um caso de uma paciente que ela estava dizendo que, tudo para essa paciente ela associa com a alimentação, que as dores que ela tem no corpo está relacionada com a má alimentação, ou algum alimento que ela está deixando de comer. E ela só acredita nisso. Aí eu falo assim, por isso que eu acho maravilhoso a medicina tradicional chinesa, porque a gente vai olhar o quê? A alimentação,
a gente vai olhar emocional, a gente vai olhar energético, a gente vai olhar fisiológico, né? A gente vai olhar a parte, não sei se eu falei emocional já, né? Mas a gente vai olhar todos os campos para identificar onde está sendo a causa. Porque às vezes a pessoa emocionalmente está abalada depois que ela come tal tipo de coisa. Ou às vezes a pessoa não está abalada, mas está comendo tal tipo de coisa que está sendo prejudicial ao corpo dela, que está desencadeando um abalo emocional. Isso tudo é possível, né? Tanto que uma vez eu estava lendo um livro, assim, né? Para medicina convencional, a pessoa vai pega um, né, igual a Silvia falou, né, que esse tempo ela foi para uma festa junina, estava perto do fogo, com um sereno gelado, né, então, digamos assim, na medicina convencional, perto do fogo, começa aqui, pegou sereno, né, linear, aí ela contraiu uma dor de garganta, né. Dentro da medicina tradicional chinesa, eles vão colocar como se fosse um triângulo, fogo, sereno, sei lá, pouca roupa de aquecimento, digamos assim. Ou pode colocar que a Silva podia estar triste com alguma situação naquele dia, mesmo ela estando numa festa. Aí ela ficou com dor de garganta. Então são esses 3 fatores que afetaram para gerar aquela dor de garganta. Não é que uma coisa foi levando a outra. Então, esses 3 fatores combinados que causaram aquela dor de garganta. Às vezes vocês vão ver pacientes que vão ser mais de 3 fatores, né? Mas é só para vocês entenderem um pouquinho como é que é o raciocínio da medicina tradicional chinesa. Não há de dizer que não exista na medicina tradicional chinesa a fonte raiz. Muitas vezes a gente vai identificar a fonte raiz. O que eu quero dizer é que a pessoa é um organismo, ela é um ser vivo. Então, para muitas vezes uma doença entrar no corpo, é preciso que aconteçam vários fatores simultâneos para que aquilo acometa. Porque talvez se a Silvia não tivesse ficado perto da fogueira e ficado no sereno, talvez ela não pegasse dor de garganta. Se talvez ela pegasse e ficasse de cachecol o momento todo, talvez ela não pegasse dor de garganta. Então, isso é muito relativo de corpo para corpo. Por isso que muitas vezes vocês vão tratar pacientes que vocês vão usar para o mesmo tipo de caso, pontos diferentes. Você sabe que eu conversei com o meu sobrinho e a esposa dele antes de ontem, e eles estavam na festinha, e os dois também ficaram com a garganta ruim, espirro e coriza, que nem eu. Eu falei, ufa, pensei que era só eu por causa da idade. Não, eles também ficaram, entendeu? Mas às vezes é aquela coisa, né? O calor, gente, nossa, mas calor... depois dos 15 anos é assim, depois dos 15 anos pode ter alguns problemas, né? Depois dos 15, né? Eita, nós. Mas para a gente ver como isso impacta, né? Então a gente tem que entender que sempre é uma combinação de fatores, não é uma coisa levou a outra, né? Bem, vou continuar se a gente não termina, né? O sul corresponde ao verão e o calor é gerado na terra. E a partir do fogo no verão, o fogo pode ser transformado em amargor, que é o gosto do coração. Eu nunca comi um coração para saber o gosto do coração, tá? Um coração humano. Então, se alguém já começou a comer um coração humano, me fala se esse é o sabor e também me diz onde mora, que eu não vou onde você mora, tá? A terra determina a condição do sangue, que gera o baço. Fogo gera a terra. Como a língua é sintoma de tendência para o coração, por isso o coração se associa à língua. Tanto é que, se vocês forem ver, quando a nossa língua está em desenvolvimento, ela nasce sim do coração, tá? Estudem sobre isso, é bem interessante. Nos 6 climas do céu, o sul é quente, nos 5 elementos da terra, madeira, fogo, terra, metal e água, é o fogo no corpo humano, é o canal das 5 vísceras, coração, fígado, baço, pulmão e rim, é o coração nas 5 cores, verde, vermelho, amarelo e branco e preto. É vermelho nos 5 tons, Zi, o quarto som, nos sons, é o riso, nas variações da emoção, é a melancolia, nos orifícios é a língua, o gosto é amargor, nas ações emocionais é o excesso de alegria, a euforia, uma alegria excessiva que pode lesar o coração, mas o terror pode subjugar a alegria, terror é a emoção dos rins. Olha, terror faz mais sentido do que até medo, até. Nunca tinha ouvido falar terror para rins.
E a água pode deter o fogo. Olha, se você for ver, realmente o terror pode cessar a alegria, né? O calor excessivo, ao contrário, pode lesar a energia vital. O fogo estênico consome energia vital. O frio pode subjugar o calor. A água fria pode subjugar a energia do fogo. O amargor é o gosto do fogo, e seu excesso também pode consumir energia, e o salgado pode subjugar o amargor. O gosto dos rins é salgado, e a água pode resfriar o fogo. Se vocês forem perceber, às vezes quando tá uma coisa amarga, se a gente mente colocar um sal, parece que ele dá uma enganada. Eu tava lembrando, enquanto tava lendo, assim, algumas vezes já me lembro que tava comendo alguma coisa queimada, eu senti o gosto do sal, ele meio que, ele escondeu, assim, tá? E ali em cima, vocês podem ver que tem muitas vezes que repete o símbolo do fogo, aqui em cima, para simbolizar para vocês, para mostrar, né, o símbolo do fogo. Tem muitas vezes o símbolo do coração, aparecendo aqui. Eu esqueci o que significa isso, eu já tinha visto já alguns. Tem o Ti, né, energia, né, quando se fala de energia sempre vai ter o símbolo do Ti aqui. Cara, por que eu vou esquecer que isso aqui tem alguma coisa que esqueci, gente? Dozinha, eu vou voltar a estudar mandarim. Vou voltar com força total logo logo. Bem, agora a gente vai falar da Terra. E olha só que legal, já posso falar uma coisa para vocês aqui, ó. Ele fala que o central, né? O central é aqui, ó. Tá? Então, quando a gente quer falar de algo central em mandarim, a gente usa esse símbolo, né? Um quadradinho, um risco no meio. E o símbolo da Terra é esse daqui, que parece uma cruz fincada na Terra, tá? Bem, vamos lá. O central corresponde à Terra, que produz o úmido, e este é invisível, e a Terra é visível, já que as coisas visíveis são produzidas a partir dos invisíveis. Portanto, olha só, né? O nó que faz na cabeça da gente, né? Eu acho que daí que vem aquela coisa que às vezes os professores falam pra gente em aula, né? A energia precede a forma. Por isso que quando alguém retira a vesícula, né? A vesícula biliar, professor, como é que eu vou tratar o meridiano da vesícula? Ele vai te falar, a energia precede a forma. Então, você consegue tratar o meridiano da vesícula, porque a energia ali ainda está. A matéria que não está mais ali, mas a energia ali reside ainda, né? Portanto, a umidade produz a terra, e a terra se associa à propriedade, e a colheita na propriedade gera o doce, portanto, a terra produz o doce. O baço controla os músculos. Aquilo que eu falei já para vocês em uma aula, que já falou aqui, né? Tendões, fígado. Carne, que é músculo, baço, né? Por isso que a gente tem, às vezes, a flacidez está associada ao baço, né? O baço terra produz o pulmão metal. A boca é o orifício do baço, portanto, o baço se associa à boca. Quando a gente fala de boca, a boca, a parte interna mesmo, tá? Por quê? Parte da digestão já começa aonde mesmo? Na boca, né? Então, a gente tem o estômago e tem o baço pâncreas. E entendo, isso aqui já foi escrito há muitos anos. E a ciência já sabe que sim, parte da nossa digestão acontece na boca. E vai um puxão de orelha para o Gabriel. Por isso que a gente tem que mastigar muita comida na boca para já fazer grande parte da digestão na boca. Nossa saliva já começa a fazer a digestão, né? Nas 6 espécies de clima, deixa eu ver se eu acho que o símbolo do 6. Caraca, cadê o 6? Ou será que ele não usa 6 aqui? Nossa, em nenhum momento estou vendo aqui o caractere ideograma de 6. Oxi. Enfim, não achei. Mas vamos lá. Nas 6 espécies de clima no céu, central é úmido. Nos 5 elementos sobre a Terra é a Terra. No corpo humano, quando ele fala sobre a Terra, quando diz o planeta Terra, tá? Terra no planeta Terra. Então, a Terra do planeta Terra. No corpo humano são os músculos, nas 5 vísceras é o baço, nas 5 cores é o amarelo, nos 5 tons é o gong, o primeiro tom. Nos sons, excessivo pode lesar o rim, mas a ansiedade pode subjugar o terror. A terra pode dominar a água. Olha aí, a gente já está entendendo, né? Então, a ansiedade é uma questão de movimentarmos a nossa mente diante do nosso medo.
O frio excessivo pode lesar os ossos e a umidade pode subjugar o frio. O salgado em excesso pode lesar os ossos, porém o doce pode subjugar o salgado, né? Então, agridoce. E realmente, né, gente, como que no inverno irrita bastante, né, esse geladozinho para os nossos ossos, né? Dói bastante, né, as juntas e tudo mais. Todas as coisas se situam entre o céu e a terra e se confiam nas energias do céu e da terra para a sua existência. Nossa, Gabriel, você acredita que o meu livro não está igual agora que você está lendo na página 55? Eu acho. Peraí, deixa eu ver. Eu acho que, na verdade, eu pulei uma página, tá? Ah, tá. É por isso que eu estou procurando aqui, não está batendo? Perdão, ainda bem que você falou, tá? Eu pulei aqui, eu fui descendo, pulei. Que bom. Que afinal aí da 54 fala, né, nos sons, daí vem o canto, quando a energia se torna diversa, é o soluço. Isso, eu vou começar de volta o último parágrafo da 54, para daí para 55, para não confundir o pessoal. Obrigado, Silvio. É o sono, é o sono. Nas 6 espécies de clínica no céu, o central é o úmido, nos 5 elementos sobre a terra é a terra. No corpo humano são os músculos, nos 5 vísceras é o baço, nos 5 cores é o amarelo. Nos sons é o gong, o primeiro tom. Nos sons, o canto, quando a energia se torna diversa, é soluço. Nos 9 orifícios é a boca, nos 5 sabores é o doce. Nas emoções é a ansiedade. O excesso da ansiedade pode lesar o baço, mas a raiva pode subjugar a ansiedade. A raiva é a emoção do fígado e a madeira pode dominar a terra. O excesso da umidade pode lesar os músculos, mas o vento pode subjugar a umidade. Ou seja, exercitarmos pode subjugar a umidade dos nossos músculos. Por isso que eles deixam de ficar flácidos. O vento se associa à madeira e a madeira pode dominar a terra. O excesso de doçura pode lesar os músculos, porém um ácido pode subjugar o doce. O ácido se associa à madeira e a madeira pode dominar a terra. Por isso que tomar suco de limão ajuda, né, nessa questão de tirar esses edemas, né? Eu tenho que voltar a tomar suco de limão, isso vai me ajudar, é verdade. Por isso que é bom a gente ler essas coisas para levar uns tapas na cara, né? Tem uma outra coisa que eu queria falar para vocês, que eu esqueci, que eu estava lendo aqui, eu achei bem interessante, eu queria falar, mas... você lembra que o presidente do Brasil estava com soluço? E ele estava com fezes retidas? Quem lembra disso? Obstrução intestinal, né? Mas ele estava com fezes retidas, tanto que tiveram que retirar, né, do intestino dele. Coincidentemente, o Yang-min, ou seja, o brilho Yang, né, o pequeno Yang, é a combinação dos meridianos do estômago e do intestino grosso. Olha só, né? E ele está falando ali que o baço tem, né, a questão do soluço, ou seja, né, do elemento terra. Então, olha só como tem conexão. Então, ele estava tendo soluço porque ele estava tendo um problema no intestino grosso, né? Então, olha como a medicina tradicional chinesa tem sentido, né? Acho que ele está comendo, sabe o quê? Muito pão com leite condensado. O Oeste corresponde, só para deixar claro, gente, eu não tenho nenhuma posição de partido nem nada, tá? Eu não fico desejando ódio das pessoas. Eu posso não gostar da política da pessoa, mas eu busco não ter ódio pelas pessoas. Não concordo, mas também fico desejando mal, tá? Por isso que eu conversei numa boa. O Oeste corresponde, até já para poder aproveitar e ensinar um pouquinho para vocês saberem o que é, né? O Oeste, esse símbolozinho aqui, tá? Aqui em cima. O Oeste corresponde à secura metal. Portanto, o Oeste produz a secura, e a secura é invisível e o metal é visível. E já que as coisas visíveis são produzidas nas invisíveis, portanto, a secura se produz no metal. O gosto do metal é picante, portanto, o metal produz o picante. O pulmão se associa ao metal, por isso o picante produz o pulmão.
O pulmão determina a condição dos pelos e da pele, portanto, o pulmão metal produz os pelos e a pele. O pulmão metal produz os rins e a água, portanto, os pelos e a pele produzem os rins. Os orifícios do pulmão é o nariz, por isso o pulmão se associa ao nariz. Interessante a gente pensar, né, que os pelos, tanto os pelos na nossa narina, eles têm uma função de filtrar, né? Então, a condensação desses pelos produz os rins que têm a função de filtrar a água, né? De certa forma também. E os nossos pelos, eles têm uma função também térmica, né? De manter a temperatura do nosso corpo. Quando a gente se arrepia quando está muito frio, é um sistema de defesa para a gente arrepiar e aumentar a nossa camada de proteção. Isso é uma coisa mais primitiva, né? Na época que a gente tinha muito pelo no corpo, né? Então, por isso que se arrepia com relação ao frio, para poder aumentar a nossa camada de proteção, né? Antitérmica, né? Nas 6 espécies de clima do céu, o oeste é a secura, dos 5 elementos sobre a terra é o metal. No corpo humano se associa com os pelos e a pele. Nas 6 cores é o branco, nas 5 vísceras é o pulmão, nos 6 tons é o shang, o segundo tom. Nos sons é o choro, quando a respiração é adversa, é a tosse. Nos 9 orifícios é o nariz. Nos 5 sabores é o picante. Nas emoções é a melancolia. E a melancolia excessiva pode lesar o pulmão, mas o excesso da alegria subjuga a melancolia. O fogo pode dominar o metal. E a secura excessiva pode lesar os pelos, e a pele, e o frio, e pode subjugar o calor. Gente, é verdade, tá? Eu começo a perceber que eu tenho algumas questões de pulmão para ver, porque eu tenho algumas questões de queda de pelo com muita facilidade, e minha pele tem muita dermatite no rosto. Eu vou ter que dar uma olhadinha no meu pulmão, né, no meu intestino grosso, na relação provavelmente do Yang Ming com o Tai Yin, né? Bem, vamos continuar. O norte corresponde ao frio-água. O frio é invisível e a água é visível. E já que as coisas visíveis são produtos invisíveis, portanto, a água produzida pelo frio. O gosto dos rins é salgado, portanto, a água produz o salgado e o salgado produz os rins. Quando o rim obtém a essência da água, produz a gordura. A gordura produz tutano, portanto, o rim produz tutano. Olha, a gente nunca tinha ouvido falar isso, pelo menos nos materiais de compultura, nunca tinha ouvido falar disso. Mas tutano é o que está dentro dos ossos, né? É medula, basicamente. A água dos rins produz o fígado e madeira. Os orifícios do rim são os ouvidos, por isso os rins se associam aos ouvidos. Nos 6 espécies de clima no céu, no norte é o frio, nos 5 elementos sobre a terra é a água, no corpo humano são os ossos, nos 5 vísceras é o rim, nos 5 cores é o negro, nos 5 tons é o yu, o 5º tom. Nos sons é o gemido, gemido é o som do rim. Quando em contracorrente ocorrer calafrios, os orifícios dos rins são os ouvidos. Nos 5 sabores é o salgado, nas emoções é o terror. O terror excessivo pode lesar os rins, mas a ansiedade pode subjugar o terror, e terra pode dominar a água. O frio excessivo pode lesar os ossos, e a umidade pode subjugar o frio. O salgado em excesso pode lesar os ossos, porém o doce pode subjugar o salgado. Doce é o sabor do baço. Deixa eu só ver quanto que a gente tem aqui para ler. Gente do céu, esse capítulo é longo, acho que vai ter 3 partes esse negócio. Todas as coisas... Esse capítulo é enorme, né, Gabriel? Não vamos terminar. É enorme, mas ele é rico de muito conhecimento. Sim, sim. Muito conhecimento mesmo. Já está faltando 3 minutos, eu não quero passar das 10, tá? Porque eu sou muito respeitoso com relação ao horário, tá? Então, eu vou parar para cá, vai ter parte 3 desse capítulo, porque eu não quero correr conteúdo, porque é um capítulo muito importante. Então, se for ver nesse capítulo até agora, a gente já passou por os 5 elementos, tá? Então, quem não assistiu a última, né, Cristiane, a Deildo, por favor, Andréia, né, passem para a Silvia o número de vocês, para adicionar vocês ali no Telegram e colocar vocês ali no grupo Telegram, porque ali está o link para acessar as aulas gravadas, tá?
E dali vocês ficam acordados se em algum momento trocar o link, se eu trocar o link das aulas, se eu trocar o link do YouTube, ou se mudar o método de como vai compartilhar esse conhecimento com vocês. Tem ali o livro de forma digital também, tá? Que eu já deixei para vocês ali também. Para quem ainda não pode adquirir ele, eu tenho ele de forma física, mas eu prefiro ler no digital aqui do que realmente ficar lendo no físico. Eu já mostrei aqui nas gravações, né? A Silva tá de prova aí que eu tenho físico mesmo, só tá lá no quarto, não vou lá agora buscar. Mas assistam a última, tá? Passem para a Silva o número de vocês, a Silva vai passar, depois eu adiciono vocês. Vejam, porque vai fazer conexão com a última aula. A gente viu sobre... acho que, na verdade, a gente leu todos os 5 elementos hoje, né? Sim, foi madeira, metal, fogo... Ah, não, fogo não foi, né? Hoje não foi fogo. Então, na aula anterior, a gente falou de fogo, por isso, tá? Então, na aula anterior, eu falei do fogo. Então, assistam a última aula. Tá bom? Tá, joia. Gente, eu vou colocar, provavelmente, nessa próxima semana, uma enquete de novo, tá? Eu sei que o pessoal falou ali, eu entendo, a gente tinha ganhado, mas eu vou colocar de novo essa semana. Então, votem se querem que seja às 20 horas ou seja às 21 horas, tá? Preciso que vocês decidam com antecedência para poder me organizar, tá? Porque eu também tenho vida e tenho que atender os meus pacientes. Fala, Anselmo. Eu preferiria as 20. Tá. Mas mesmo assim, A minha esposa ganhou aqui. O voto dela é mais importante, é 21. Mentira, não. É que é mais tranquilo, a gente janta, né? Já fica mais sossegado. Às 21 é melhor, porque a gente já fez o que tinha que fazer, assiste a aula e descansa. Porque às vezes o pessoal ainda às 8 horas ainda está chegando. É isso aí. Eu escolhi as 21 horas, até por isso mesmo, sabe? Para vocês poderem comer com tranquilidade. Para que se alguém tiver que atender alguém, tá atendendo algum paciente, começou lá 8 horas, às vezes acontece, vai até umas 9 e pouco, ou tipo, começou um paciente 7h30, terminou 8h30, então dá para vir ainda, né, não tão na correria. E eu também, o meu problema... Pode falar, Anselmo. É isso aí, para não ficar tão corrido. Isso. E porque em casa você que tem a última voz, né, com todos os homens, né, a nossa voz é sempre a última que fala, né. Sem dúvida. Sim, senhora, sim, senhora. É algo assim insuperável. Não é assim. Não, mas... Não, essa brincadeira, gente. Elas são a maioria, a gente tem que ficar quietinho.